Bom dia! Como você está? Hoje para mais um vlog barra podcast barra vamos conversar? E hoje falando sobre um assunto bem sensível. Eu tô falando bem baixinho porque são 6 da manhã e hoje eu tô indo no posto de saúde. E esse é um assunto que mexe um pouco comigo, eu tenho certeza que mexe com você. Falar da nossa saúde, falar das questões que mexem no nosso coração, né? Que às vezes, quando a gente se dá conta, é tarde, pode ser tarde demais. Então, se você tem essa vontade aí de bater esse papo, quer bater esse papo comigo, a gente vai pedalar. O vídeo passado teve alguns problemas aí, mas eu espero resolver nesse vídeo. Mas fica aqui comigo pra gente trocar essa ideia. Se você gosta dessa vibe, eu tô trazendo vários vídeos aqui de formas diferentes, vídeos focados em terapia, em bater papo ali, né, pra gente conversar, ou também passeios, trilhos que eu faço. Eu vou estar sempre levando vocês, porque eu acredito que a terapia ela é dinâmica. Ela não é só você estar sentada ali na frente do seu terapeuta em algum horário do seu dia. A terapia é vida. E esse canal é sobre isso, é sobre viver a terapia. Então vem comigo, vamos passear, vamos de bike hoje. Tem um gato aqui no meu pé, mas é isso, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre alguns assuntos e eu espero que você goste. Então, bora lá. Olá, bom dia. Cá estamos, bora de bike. Acho que hoje vai dar certo, minha gente. Eu tentei ajustar aí pra vocês. O... Opa, só não vai dar pra melhorar muito. O meu freio tá com barulhinho, eu percebi na gravação. Bom dia, mas no final vai dar tudo certo. Vamos hoje para o posto de saúde e no caminho a gente vai conversando. Está sendo muito bom poder conversar com vocês, trocar essa ideia, um podcast de bike, um pouquinho de terapia, porque é isso, como eu estava falando antes, né? Terapia não é só sentar ali na frente do terapeuta. Terapia é a sua vida, é a sua rotina, são as coisas que você faz que torna a sua vida agradável. Aqui tem até um parquinho, não sei se está dando para vocês verem, espero que sim. Vou parar aqui para vocês verem. Tá tendo eles botaram uns, uns equipamentos aqui, o pessoal tá lá se exercitando. Daqui a pouco eu vou usar aqueles equipamentos também. Tem vários equipamentos legais que dá para usar. Esses de praça pública, né? Mas que são bem bacanas. Então, de manhã cedinho, muita gente indo trabalhar. E cá estamos nós indo para a nossa meta de hoje, que é saúde, autocuidado, entender um pouco, né, do que está acontecendo comigo nesse momento. Às vezes a gente demora para perceber certas coisas que acontecem com a gente, né? Sobre isso que a gente vai aproveitar para conversar. Às vezes a gente, eu desci da bike porque aqui é um pouquinho estreito para passar, então eu tenho que tomar um cuidadinho aqui a mais. Então, às vezes a gente demora para perceber certas coisas. A gente demora para perceber o quanto a gente negligencia a nossa própria felicidade. Eu, por muito tempo, não, não me preocupava com a minha saúde tanto quanto eu me preocupo agora. Eu, por muito tempo, nem sabia, na verdade, como
como cuidar de mim, sabe? Eu era casada, eu achava que estava vivendo uma vida normal, né? Como todo mundo, no meu corre, na minha vida. Mas eu estava tão cansada, eu comecei a perceber, assim, que eu não tinha mais ânimo, não tinha mais ânimo para fazer as coisas, não tinha mais ânimo para... Ai, cocô. Não tinha mais ânimo, passou um caco de vida ali. Não tinha mais ânimo para fazer, às vezes nem levantar da cama. Assim, eu passei uma época bem difícil. E nem da cama eu levantava, sabe? Eu não tinha ânimo. E eu não entendia por quê, sabe? Eu sempre fui uma pessoa muito alegre, muito sagitariana, né? Eu tenho até um canal para Sagitário. A grande maioria de vocês aqui devem ter vindo desse meu canal. Então, ou não, né? Se não, seja bem-vindo, bem-vinda. Eu sempre fui uma pessoa muito alegre, muito motivada, muito determinada. Mas chegou um momento, uma fase da minha vida, lá pelos 30, assim, que eu não tinha mais vontade de viver. Eu fui perdendo, é como se a vida tivesse perdendo o brilho, sabe? Tivesse perdendo a cor. Então eu fiquei muito tempo assim, muito tempo sem sair de casa. Crise de pânico virou rotina na minha vida. E só piorou, só foi piorando. No meu relacionamento, né, com meu ex-marido, hoje meu ex-marido, a coisa só foi piorando mais. Aqui eu já consigo ver os carros, já posso ir. Só foi piorando mais com o passar do tempo. Porque eu não me sentia valorizada, né? O principal era isso, assim, eu não sentia que eu tinha um casamento feliz, que eu era valorizada, sabe? Eu era valorizada como pessoa, eu não sentia que eu era realmente valorizada. Gente, eu percebi que o som do freio, né, incomoda um pouquinho aí. Tenha um pouquinho de paciência. Faz parte da jornada. O barulho do freio de bike. Mas era isso. Essa é uma das coisas que mais me incomodavam. Era o fato de eu não me sentir valorizada nos meus relacionamentos. Eu sentia que eu não fazia diferença na vida das pessoas, sabe? Tipo assim, que eu tivesse bem, que não tivesse também, tava ótimo. Tanto faz como tanto fez. E não era porque eu não era dedicada, né? A gente sempre se dedica, a gente aprende que tem que lutar. Tem que lutar por aquilo, tem que se esforçar por aquilo que a gente quer. Mas isso não é suficiente, sabe? A verdade é que é justamente o oposto. Não é suficiente, vamos dizer assim, o fato de você se esforçar pelo outro. Se não tiver um equilíbrio, né? Claro, não estou falando aqui de não fazer, estou falando da falta de equilíbrio nas relações, da falta de reciprocidade, da falta do afeto, e que muitas vezes não é que a pessoa não queira te dar,
às vezes ela não tem para dar, sabe? E às vezes aceitar que o outro não tem recursos, e quando eu digo recursos, eu tô falando de recursos internos, amor, afeto, carinho para dar, pode parecer loucura, né? Como assim? Como assim que o outro não tem amor, não tem afeto, não tem? Mas às vezes não tem. Às vezes são pessoas vazias, pessoas que nunca. Bom dia, bom dia. Nunca fizeram realmente ali um cuidado, né? Não gastaram esse tempo olhando para si, para dentro dos seus próprios. Opa! Para dentro dos seus próprios. Ai, um mosquitinho aqui. Para dentro dos seus próprios vazios, sabe? Então é muito. Eu tenho que passar um óleo nesse freio. É muito sobre isso, sabe? É bom dia. É muito sobre o que cada um tem. Bom dia. Cada um tem dentro de si. Se você não tem, Jesus diz, né? Quem tem, mais terá. Quem não tem, até o que tem vai ser tirado. É isso que acontece quando você está num relacionamento, onde você dá, chega uma hora que você tem que tirar. Tem que sair de um lugar onde não tem espaço para você. Onde você não é prioridade na vida do outro. Onde você não é importante. Onde você parece que não tem valor. Mas não é que você não tenha valor. Eu tenho aprendido, como terapeuta, que é muito mais sobre o que o outro não tem do que você, sobre você mesmo, sabe? Eu estudo a natureza humana há muitos anos já, para identificar esses padrões, para identificar por que as pessoas, né, agem da forma como agem muitas vezes. E entender esses padrões tem me dado uma percepção muito maior sobre a realidade, sobre o que as pessoas podem ou não te oferecer, porque às vezes é simplesmente isso, né? Simplesmente a pessoa não pode. Às vezes eu desço da bike, sabe, gente? Às vezes a pessoa não tem vergonha nenhuma. Eu desço da bike. Minha segurança em primeiro lugar. Então, é muito isso, né? E eu, nesse meu relacionamento, eu falava assim, cara, eu não tô feliz dentro dessa relação. Eu não tô feliz com. Infelizmente, meu marido tinha alguns vícios e isso prejudicou muito o nosso relacionamento, muito mesmo. Porque quando você tá com alguém que tem vícios, e se você tá me ouvindo, você sabe disso, quando você tá lidando com alguém que tem vícios, o que acontece é que o vício muitas vezes vem em primeiro lugar. Por exemplo, se a pessoa tem vício, ela só tem dinheiro ou para te levar para sair, ou para te levar para sair, ou para, né, consumir o vício dela. Ela vai escolher o vício. Então, assim, qualquer coisa que a pessoa que tem um vício, ela precise, vamos dizer assim, escolher, ela vai escolher o vício, ela vai escolher. Ela vai escolher gastar com aquilo que é mais importante para ela. O vício é o mais importante, né? Infelizmente é isso. E não é porque a pessoa pensa sobre isso, assim, o vício
é mais importante para mim. Não, o nome já diz, é um vício. É algo que ela precisaria ali cuidar. É algo que ela precisaria ali buscar realmente ajuda para se curar. Ou fazer como eu fiz, assim, né? Eu fiz meu processo, mas não foi assim, completamente sozinha, né? Eu estudei, me formei como terapeuta para poder me ajudar, né? O princípio foi esse. Eu queria entender a mim mesma. Então, já dizem, né, os antigos filósofos, conheça-te a ti mesmo. Essa é a melhor terapia que a gente pode fazer. Conhecer a nós mesmos, conhecer quem nós somos, conhecer aquilo que nos machuca, nos fere, aquilo que a gente aceita, a gente não aceita numa relação. Porque quando a gente vai aceitando tudo, quando a gente vai, né, só deixando, tá, então aí, né? É que da outra vez eu apertei errado. Quando a gente vai deixando de se conhecer, de se entender, de saber quais são as suas necessidades que não estão sendo supridas, você acaba deixando para depois. E é numa dessas de deixar para depois, não, vou deixando para depois eu vejo, depois eu vou no médico, depois eu olho isso, depois ai gente, eu adoro esse lugar. Depois eu vejo o que vai acontecer, depois. E nessa de depois, a gente acaba negligenciando o que precisa, né? O que precisa cuidar. O que precisa realmente fazer, né? Acontecer. Aqui a estradinha, gente, é bem estreitinha, tá? Alguém me perguntou assim, lá no Instagram, se você não me segue, segue lá, Roberto Nascenter. Titia, não é perigoso? Eu, assim, tomo as devidas precauções, sempre, quando eu tô nessa estradinha. Eu sinalizo, cuido de mim. Não dá pra ter medo, sabe? Se a gente tem medo, a gente não sai de casa. Se a gente tem medo, a gente não aproveita a vista. A gente não aproveita a viagem. E a vida é isso, né? Os anjos me protegem, me guardam na minha entrada e na minha saída. E é isso, eu sempre tive muito medo da vida. Depois eu vou compartilhar isso, né? Que eu vivia trancada dentro de casa, né? Então, mas isso é assunto para outro podcast, para outra pedalada. Então, estou sempre cuidando, sempre sinalando. Vou comprar uns sinaleiros para minha bike também. Então é isso, né, gente? É vivendo. Então, se a gente não tem esse... E vou dizer para você, confessar aqui. Ai, gente, eu amo esse lugar. Olha isso. Eu amo esse lugar. Eu vou confessar aqui para vocês que a maior parte do trajeto eu até vou empurrando. Quando eu chego num lugar melhor, aí eu subo na bike de volta, porque minha bike não tem marcha.
eu quis assim. Então é na pedalada mesmo. Só que meu joelho às vezes não aguenta tanta força. Subindo aqui a serra, né? Que eu moro na Serra de Maricá. Para quem conhece, ou para quem já ouviu falar de Maricá, essa cidade maravilhosa que eu amo. Então é isso, quando a gente percebe que não dá para deixar para depois, porque depois pode ser tarde demais, principalmente saúde, principalmente a nossa saúde. A nossa saúde tem que vir em primeiro lugar. Tem que vir em primeiro lugar. Os morenos gatos passam nessa estrada. Eu nem ligo, pode me olhar. Só não pode parar, que senão eu dou uma bicicletada na cara. Aqui vai ficando melhor. Eu sempre venho no final de semana, porque final de semana passa menos carro, né? Menos movimentado. Mas como eu tenho que ir no posto, eu moro de um lado da serra e o posto é do outro lado da serra. Aí eu venho pedalando mesmo até aqui. Podia vir de ônibus? Podia. Mas eu ia perder a oportunidade de passear e trazer vocês, né, claro. Então é muito isso, assim, sabe? É não deixar para depois. É não deixar a nossa felicidade para depois, sabe? É não deixar a nossa felicidade para amanhã. Porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? A gente hoje está aqui, amanhã pode não estar. E é por isso que eu tô indo no postinho de saúde. E às vezes, pode até não parecer, né? Deixa eu ver se dá pra descer com tranquilidade, tá? E às vezes pode até não parecer, mas eu tenho medo. Eu tenho medo, sabe? Eu tenho medo de muitas coisas. Mas se a gente esperar passar o medo, o dia que eu não tiver mais medo, eu saio de casa. No dia que eu não tiver mais medo, eu faço tal viagem. O dia que eu não tiver mais medo, ou o dia que eu tiver um homem, sabe, principalmente assim, sabe, esse canal é para mulheres ou homens também, né, que se sentem sozinhos, mas que a vida não acabou, sabe, a vida não acaba quando a gente está sozinho, solteiro. A vida não acaba nesse momento, sabe? A gente tem que continuar, tem que fazer, tem que insistir, tem que tentar mais uma vez, 2 vezes, 3 vezes, porque é isso. Não dá pra deixar de apreciar as vistas maravilhosas porque não tem alguém ali, ninguém me apoia, poxa, ninguém me ajuda, poxa, ninguém me valoriza. Enquanto a gente ficar lamentando, né, eu penso muito sobre isso. Eu tenho duas opções. Ficar lamentando no sofá ou pegar a bike e vir pedalar. Ou pegar a bike
e aproveitar a viagem. Pegar a bike e curtir o passeio, sabe? A gente tem que perder o medo, sabe? E fazer isso. Por isso que eu falei assim, cara, eu vou pra Maricá, eu vou levar a bike. Porque eu quero perder o medo. Eu tenho muito medo, assim, não parece? E eu vou contar a minha história depois, por que eu tenho tanto medo. Mas pra mim, a bike é liberdade. A bike tá sendo a minha terapia, assim, que às vezes eu tô nela e tenho vontade de chorar. Eu tô, né, pedalando aqui e me emociona muito, porque eu sou sobrevivente, eu já contei isso num vídeo aí. Eu sou sobrevivente de um suicídio, sabe? Então, não dá pra esperar o amanhã, um cara, ou, sabe, alguém bater na porta, um príncipe encantado, ai, minha família me ver, ou me valorizar, eu me vejo, sabe? A gente tem que, como terapeuta, eu falo e eu pratico isso, olhar no espelho todo dia. E às vezes não é fácil, sabe? Não é fácil você acordar e olhar para a cama e ver que é só você, sabe? E eu não escondo isso, eu falo para as minhas consulentes, né, que vêm fazer atendimento comigo, que confiam no meu trabalho, né? Eu tinha muito medo, assim, cara, eu vou falar sobre relacionamento. E, e às vezes, na grande maioria das vezes, tem aquela crítica, né? Poxa, mas ela fala tudo isso, mas ela tá só. Mas eu já falei também em certo vídeo, eu tô só por escolha, sabe? Por não querer mais ser maltratada. Como eu já fui muito maltratada. E como eu já maltratei também, porque quando a gente vem de uma família ou de uma criação narcísica, como foi a minha, a gente repete os padrões dos nossos pais também, né? Faz com os outros aquilo que fizeram com a gente, até a gente aprender que aquilo que a gente faz ou aquele padrão que a gente aprendeu é errado. Então eu também já fui uma pessoa muito ruim. Eu sei que no meu casamento eu fui uma pessoa ruim. Eu não nego isso, sabe? Eu não coloco a culpa integralmente no meu marido. Não, de forma nenhuma. Eu sei qual foi a minha responsabilidade naquele padrão que eu desenvolvi, ou que desenvolvemos no nosso casamento. Então, assim, é uma escolha diária poder decidir o que a gente vai. Opa! É meu aviso de remédio. Tá tudo certo aí, gente? Tá? Vocês estão aí, né? É uma escolha diária que a gente vai fazer, né? Que a gente vai fazer da nossa vida. Eu escolhi a mim, sabe? E não é fácil. Eu tô sozinha, já falei isso várias vezes, porque eu me escolho. Já tive vários caras querendo compromisso comigo, só que da forma que era boa para eles. Meu primeiro relacionamento, logo após que eu separei, foi um cara controlador, mentiroso. Ainda vou contar essa história completa depois, mas era um cara mentiroso. Não foi ele que acabou, né, encerrou a situação. E eu que entendi que não dava para ficar
naquela situação, aí ressuscitou grávida, babado que tá lá em Doce Autoestima, para vocês, inclusive link na descrição, é o único link na descrição, pode confiar, só clicar. E aí, teve a ex que apareceu grávida, e ele zombando de mim, ele fazia o possível e o impossível para me diminuir. E quando a pessoa te diminui, você pode ter certeza que ela te diminui porque ela te acha incrível, sabe? Ela te acha foda. Ela vê em você algo que às vezes nem você vê. E se você não tá segura de si mesmo, você acaba aceitando ali, né? Porra, desculpa, gente. Eu tropecei na própria bicicleta. Foi mal, minha boca suja. Eu tomei um susto. Então, é isso, é uma escolha diária, sabe? É uma escolha diária. Você se colocar em primeiro lugar não é fácil. A pressão externa da sociedade, de você mesma, muitas vezes, de querer um cara, tanto que você cede à pressão do cara que tá te dando menos, que você cede à pressão de aceitar certas coisas que não estão de acordo com quem você é ou com o que você merece. Então, não, não tenha medo de não aceitar, sabe? Não tenha medo de ficar sozinha por um tempo. Não tenha medo. Porque você limpa a sua energia, você, você se cura, sabe? Essa coisa de entrar no relacionamento, não só no relacionamento, sai de relacionamento. Você nunca se conhece. E quando você não se conhece, você, de novo, não se cuida. Não se cuida no sentido de que você pode, muitas vezes, estar tão preocupado em manter alguém na sua vida por medo, por carência, porque a gente tem vontade de transar mesmo, é verdade. Quem não tem, né, gente? Quem não tem vontade de dar beijo na boca? Mas a custo de quê, sabe? Vale a pena? Vale a pena manter alguém na sua vida só pra, oi? Só pra não ficar sozinha? Às vezes é melhor estar sozinha. E eu, mais uma vez, não sou do time que sozinha é melhor. Não sou desse time. Eu acho que a companhia é tudo, sabe? Não é tudo. Na verdade, a companhia é tudo, mas às vezes a sua própria companhia basta. A sua própria companhia basta. É você aprender a ser uma boa companhia para você mesmo, sabe? A se amar, a se valorizar, a se honrar, a se respeitar, a atender suas necessidades. Eu trabalho muito isso nas minhas sessões, que eu chamo de uma das primeiras sessões, na verdade, porque eu tenho um plano de sessões, né? Então, uma das primeiras sessões, eu vou atravessar. Lá do outro lado é melhor. Tem uma coleguinha caminhando ali também, tá vendo? Segurança em primeiro lugar. Então,
Uma das minhas sessões, das primeiras sessões ali, eu trabalho muito essa questão, né, das nossas necessidades, da nossa criança. E minha criança queria muito, assim, né, o sonho da minha criança, da minha menininha era, tipo, a gente gosta muito, eu gosto muito de casa de madeira, casa com telhado aparente. Eu vejo esses vídeos da gringa. Aqui a gente não dá muito valor para essas coisas, mas o pessoal da gringa, quando eu falo gringa, né, Estados Unidos, Canadá, eu acompanho muito esses canais, né. Ainda vou fazer muitas viagens e vou levar vocês comigo para documentar tudo isso. Só estou começando essa jornada com vocês. E aí, nessa de vou passar por aqui. Nessa de ver esses canais da gringa, eles têm muitas casas assim, né, de telhado aparente, essas coisas de madeira, rústica. Eu adoro, gente, adoro. Ainda vou realizar esse sonho junto com vocês aqui. Vocês vão me acompanhar. Eu vou não só mostrar, como eu vou orientar, né, como eu cheguei lá. Isso é o mais importante, porque eu já me vejo lá, né, chegando lá, alcançando isso. Esse é o lugar que, né, que a gente precisa estar quando a gente quer alcançar um objetivo. E minha menininha sempre quis, assim, casa de madeira. Então hoje a gente mora numa casa, aqui em Maricá, que coincidentemente, não é coincidência, ela tem... eu podia descer aqui, mas... ela tem um... oi, cavalinho! Um telhado aparente. Eu adoro, sabe? Telha colonial, meu sonho. Telha colonial. Dá uns probleminhas de vez em quando? Dá. Mas até que o proprietário, com meu charme, né? Com meu charme firme. Porque eu sou mulher, sozinha, solteira, tem que... né? Teve uns BO já. Mas não me fez de boba, não. No instante ele resolveu os problemas que tinha para resolver. Entendeu? Porque eu, com meu charme firme, não dou mole. Porque a gente, mulher, né, é considerada frágil. Aí, se duvidar, os caras montam na gente. Essa é a verdade. Então, eu já cheguei mostrando o pé na porta. Sem medo. Me valorizando. Porque eu não tô ali de graça. Eu pago pra estar ali. E caro, tá, gente? Pago caro, mas pago feliz. Porque eu vim de uma situação muito difícil, sabe, na minha vida. Muito difícil. Então, hoje eu mais caminhei do que pedalei, né, gente? Vocês estão percebendo. Mas tá valendo. Então, bom dia. Então, tá, hoje onde eu tô pagando aluguel, podendo viver essa vida aqui nesse lugar lindo, verde, maravilhoso, que vocês estão vendo aí, acompanhando nessa jornada que a gente vai fazer, é um presente. É um grande presente, realmente, do universo. Sabe? Eu não tenho palavras para escrever, para agradecer mesmo a felicidade que é você fazer o que você precisa fazer e conseguir fazer isso, tá? Sem depender de ninguém. A gente já está chegando no postinho, então para não deixar de compartilhar isso, né? Da importância da gente realmente se cuidar, se amar,
E não deixar para depois, né? Eu tô chegando aqui no postinho já, não sei se tá dando pra ver aí. É aquele momento onde você não adia, sabe? Não adia a sua saúde. Porque, eu não sei, eu tô com... Até agora eu não contei, né? Vou contar. Eu peguei um gatinho de rua e ele... Gatinho de rua, né, gente? Eu tô cuidando e tudo. Mas eu acredito que uma das perebinhas que ele tava passou pra mim. Só que, tipo assim, quando eu vi, no início eu achei que não era nada, sabe? Eu achei que era até... Porque aqui, como tem muito mato, muito mosquito aqui, nossa, muito mosquito. Eu até achei que era aqueles borrachudos, sabe? Eu não sei se vocês conhecem o mosquito que ele pica, mas ele não deixa um coisinho igual. Ele deixa um caroço. Então eu achei que, que era isso. Só que depois eu comecei a perceber que não era, sabe? Comecei a perceber que não era, porque tava ficando pior. Nossa, hoje eu fiquei com preguiça de pedalar, gente. Cheguei aqui quase metade do caminho até. Fiquei com preguiça de pedalar. Eu fiquei achando que era isso, depois quando eu vi ontem, tava bem maior, já tinha outra do lado. Aí eu fui, né, dei um Google. Ai, eu tenho que achar um lugar para amarrar minha bicicleta. Dei um Google, bom dia. E nisso de dar um Google, eu descobri que provavelmente eu peguei uma perebinha aí do gato, né? Tem umas micoses que o gato tem, então vou deixar minha bike bem aqui. Deixar minha bike bem aqui. Então é isso, minha gente. Eu tô aqui no posto agora, cheguei. Não sei se tá dando pra ver aí o posto de saúde. Tô amarrando minha bike aqui, falando com vocês ainda. Mas só pra terminar, sou muito grata hoje por estar aqui e me cuidando, sabe? Eu vim aqui saber o que que é, saber como faz pra resolver isso. Eu já sei até mais ou menos, né, o que que eles vão passar. Mas se eu não tivesse me observando, sabe, quando a gente vai deixando, e já tá maior, se eu soubesse quando eu percebi que foi na quinta-feira, que era isso já, eu já tinha vindo sexta. Sexta não, porque minha agenda na sexta é mais cheia, bem mais cheia. Mas, de repente, teria vindo ontem, sabe? Ontem eu também não estava me sentindo muito bem. Então, é isso, é a gente se cuidar, se colocar em primeiro lugar. E é isso. Aí na volta eu conto o que que foi, o que que aconteceu. A gente volta conversando também. Mas aí vai ficar para o próximo vídeo. Tá bom? Então é isso. Muito obrigada pela companhia. Espero que vocês tenham apreciado a viagem. Hype esse vídeo, compartilha com quem precisa. É sempre um imenso prazer ter vocês aqui. Vou dar um tchauzinho aqui na câmera para vocês. Tchau, gente. Vocês não vão me ver porque tá escuro. Beijo, beijo, beijo. Até a próxima. Fui!